Deus amado, mais um dia estamos na Tua presença. Hoje é um dia daqueles de chuva, né? Desde ontem que estamos num tempo de chuva. As pessoas podem dizer, mas agosto a chuva está terminando. Mas a chuva é tua. O sol também é seu. A natureza também é sua. E até nós, seres humanos, que somos tão falhos, tão repugnantes, vamos dizer assim, também somos obras tuas. Eu te peço, meu Deus, em especial hoje, logo no começo, pelas pessoas que estão nas áreas de risco. Os ribeirinhos, as pessoas que moram nas barreiras, o pessoal que mora em áreas de alagamentos. Imaginamos as dores de cabeça, imaginamos os problemas que acontecem. E pedimos, Pai, que os nossos amados políticos, os nossos amados gestores, que eles sintam um senso de responsabilidade, da importância do cuidado com as pessoas, da proteção à vida. Porque o Senhor quer vida. O Senhor é o dono da vida. O Senhor foi quem nos deu a vida e dá a vida a tantas outras pessoas. Meu Deus, toma à nossa frente mais um dia, que seja mais um dia produtivo, mesmo debaixo de chuva, que nós possamos fazer mais um programa, que o Senhor possa abençoar a Rádio Igaraçu, a Rádio Vitória, que tua mão esteja sempre estendida para quem estiver ouvindo ou assistindo através das plataformas, através do Kawai, que outras pessoas sejam alcançadas, que outras vidas sejam impactadas não por mim, mas que sejam pelo poder da tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Eita, que hoje é chuva! Isso, eu hoje estou de gandola, estou com a camisa por baixo porque tá frio. Eu não sei onde é que você tá, mas tá frio, viu? Bom dia, Kawai, bom dia, o pessoal que está na nossa transmissão. Abre ponto aí, barra de olho com você. Você que está nas plataformas digitais também, muito obrigado pelo seu carinho. Cada dia mais plataformas que a gente tem alcançado. E claro, lógico, evidente, boa tarde para tu que está na Rádio Igaraçu, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pelo carinho. E você que está na Rádio Vitória também, nosso muito boa tarde. Do mesmo jeito, obrigado por fazer parte da sua hora de almoço, né? Eu não sei se eu sou o caldinho ou sou o sazon, né? Pois é, meus amigos, hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2026, programa de número 138. E a nossa informação curiosa de hoje, inclusive eu vou dizer para vocês que a partir de amanhã até sexta-feira a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha, viu? Então você não pode perder. E hoje vamos trazer uma informação que tem a ver com investimentos, economia, dinheiro, titinho, isso. De dezembro de 2023 até junho deste ano, quase 27 mil novos investidores aqui em Pernambuco passaram a atuar na Bolsa de Valores. Segundo números da B3, né, que é exatamente a Bolsa de Valores, atualmente são 152.259 pessoas daqui de Pernambuco que estão investindo em renda variável. Aí que danado é isso de renda variável, Xavier? Que danado é isso? Eu não sei, criatura. São ações, fundos imobiliários e renda fixa, né? Você viu que até o pessoal lá do outro lado está investindo no imobiliário, né? E também tem o seguinte, é um valor aplicado que pode subir ou cair conforme o desempenho do mercado. Ou seja, né, você vai ganhar através dos juros. É uma coisa bem interessante, viu? Inclusive eu tô dando uma olhadinha para ver se é importante isso aí. Aliás, se é, vamos dizer assim, importante, relevante, né? Eita, eu batendo no negócio. Sabe quem faz aniversário hoje?
É um dos presidentes mais revolucionários da história. Barack Hussein Obama II. É isso mesmo que tu ouviu, Barack Obama. Hoje é aniversário de Barack Obama. Ele nasceu em 4 de agosto de 1961. E antes de se tornar um dos presidentes dos Estados Unidos, ele também é advogado, sendo o primeiro afro-americano a ocupar o maior cargo dos Estados Unidos. E tu fazendo aniversário hoje? Eita, Lelê, felicidade, tá? Papai do céu, não se esqueça, ele ama você e o melhor presente que você pode receber são as ricas e poderosas bênçãos dele. E agora, vamos pro tempo, né? Pois é, tem muita coisa, viu, que você precisa saber agora. Pois é, gente, antes de trazer a previsão, hoje estamos em alerta amarelo, em estado de atenção. A APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, divulgou ontem a tendência de precipitação para o estado até o próximo sábado. Eu vou falar aqui exatamente da nossa região metropolitana. Eu estava vendo aqui no mapa do INMET, né, e nós estamos na área amarela. E a previsão indica chuvas de intensidade moderada na faixa litorânea no início da semana e redução gradual nos próximos dias. Segundo o informativo da APAC, a região metropolitana, Mata Norte e Mata Sul devem ter chuva moderada hoje, quarta, intensidade cai para fraca a moderada, e entre quinta e sexta a tendência é de chuva mais leve, podendo voltar a ficar moderada no próximo sábado. Então aí você já sabe, né? Prepare a sombrinha, prepare o guarda-chuva, que ontem eu estava em Garaçu debaixo da água. Ainda para completar, teve coisa para me pedir para chegar, mas eu cheguei, viu? Pois é, vamos aí à previsão de hoje. A intensidade dos ventos está aí entre fraca a moderada. O sol nasceu, né? Quer dizer, o sol nem apareceu ainda, né? 5h33 e se põe às 5h20 da tarde. A lua está na fase quarto minguante. A umidade máxima do ar 100% e a mínima 65%. A tendência de instabilidade na temperatura, a mínima 22 graus e a máxima 29. E hoje, previsão de muitas nuvens com chuvas durante o dia. Pois é, lembrando, né? Estamos aí no estado de chuvas intensas, mas vamos tomar todo o cuidado possível e, se precisar, acionar a Defesa Civil principalmente. Vamos às manchetes dos jornais que circulam hoje. Gente, o que tem de manchete não é brincadeira. Novo pontilhão sobre canal do Setúbal é inaugurado na zona sul do Recife. Setúbal fica entre Boa Viagem, já chegando nas beiradinhas de Piedade, né? Congresso adia a volta com agenda reduzida e impasses. Estudantes da rede estadual aqui de Pernambuco são bicampeões de Olimpíada de Tecnologia. Que maravilha, rapaz! Quanto menos estudante no ócio, melhor. Tem que ter produção. Mendonça Filho pode se lançar hoje como mais nova opção raquelista ao Senado. Rapaz, você vai saber disso daqui a pouco. Setor de logística aqui no estado está em discussão. Documentação, endividamento e burocracia fazem reforma Casa Brasil não dá certo. Primeira mulher do Brasil salva pela Lei Maria da Penha é inspiração 20 anos depois. Nós vamos falar dela aqui durante essa semana, tá certo? Então aí, são as manchetes dos jornais desta terça-feira. Peguei a chave com Vera e agora eu posso abrir a casa dos patrão. Foi que eu disse pra tu ontem, hein? Que hoje a gente ia saber dos podres das coisas, né, rapaz? Eita, Lelê. Olha que esse negocinho rendeu, viu? Pense, uma coisinha que tá gerando confusão. Pense na loucura. Mas vamos falar logo aqui, né, do que foi manchete aqui que eu acabei de falar. Que imagine você, né? Se Miguel soubesse, ele tinha ido para o partido, né? Ele não tinha se casado, não tinha se arrependido, né?
Aí eu acho que Miguel deve estar com aquela música na cabeça do Só Pra Contrariar, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É, e o resultado, né? Casou com quem não deveria, agora tem que pedir divórcio. Pois é, Miguel, aprende, Miguel. Ô, Miguel. Ai, Jesus. Oficialmente, Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte, né, já são os candidatos oficiais de Kekel, né? Ou eu com a redundância, oficialmente são oficiais, né? Já está batido o martelo. Segundo a vontade de Eduardo da Fonte. Eu disse a vocês que eu seria candidato e eu sou candidato e eu quero ser senador, com certeza. Todas as emendas de saúde que eu mandei, agora eu preciso ter o retorno de todas elas. Todo mundo vai ter que votar em mim. E tenho dito. Meu Deus do céu. Eu fico pensando um áudio desse chegar nos ouvidos dele, o que é que ele vai pensar? Ai, Jesus amado, Jesus Cristo. Essa é a energia de Igaraçu, criatura. Eu tomei água de Igaraçu, sabe? Então o povo diz que tomar água de janeiro, eu tomei água de Igaraçu. O resultado é esse. Cuidado, viu? Quem toma água de Igaraçu fica assim que nem eu, viu? Ai, meu Deus. Pois é, rapaz. E agora, Mendonça Filho, né? Acho que ele decidiu de última hora, não sei o que foi que aconteceu, que ele agora quer ser candidato também a Senado e pelo PL, né, onde ele está muito bem, obrigado. E hoje acontece aí a convenção do partido, lá no Hotel Bugan, em Boa Viagem. A candidatura articulada em conjunto com o Podemos fortalece também em Pernambuco o palanque presidenciável de Flávio Bolsonaro e tende a provocar uma redistribuição dos votos conservadores, especialmente na região metropolitana. As informações são do blog delas, de Terezinha Nunes, junto com fontes estaduais do PT, do PL, aliás. Do PT não, né? PT não, peraí, onde é que viu o PT agora? Tu tá falando do PL, criatura. Tanto falar de Lula, do PT, né? Já vem o PT na cabeça. Já fica aquilo armazenado no HD. É igual a busca, né? Arquivos acessados recentemente. Pronto, aí PT. Por isso que veio. Que afirmam que o partido já trabalha interinamente com projeções eleitorais considerando Mendonça como candidato ao Senado. O movimento ganha ainda mais relevância e importância por envolver o Podemos, partido que integra a base da governadora e permanece alinhado ao governo estadual. Bem, na prática, essa candidatura de Mendonça aumenta a presença de nomes ligados à mesma aliança política na disputa. Há 2 dias, um gesto reforçou esses rumores. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que recentemente deixou o PL e foi para o Podemos, publicou nas suas redes sociais uma foto ao lado de Mendonça, acompanhada da legenda: "Você quer um senador da direita?" A postagem foi interpretada como um sinal de apoio ao deputado e uma antecipação da estratégia eleitoral que será oficializada hoje. Ou seja, eu acredito que quando você estiver ouvindo o programa na rádio, né, você já... Depois eu vou só confirmar, né, na quarta-feira. Assim, né, quem estava aqui louco para ser candidato a Senado, e pelo que eu estou vendo aqui não vai ser também, é Gilson Machado, né? Fazer o quê? Mas bem, como eu disse para vocês que o negócio ia render, ia respingar a história das convenções, vou dizer um negócio para tu. Tu sabe quem foi que quebrou o silêncio, sabe? Exclusivo! Fernando Dueire quebra o silêncio e fala o que ele quer. É isso mesmo que tá ouvindo. A definição da chapa majoritária de Kekel, né? Vamos soltar os negócios de Kekel. Kekel tá rendendo mais do que Johnny, né? Johnny tá no paz e amor, né? Tá numa boa. Todo mundo ganhou suas coisinhas. Então cala a tua boca, menino. É menino ou menina? Né? Pronto. Essas coisas assim. Bem, e daí o que foi que aconteceu, né? Fernando Dueire estava lá também, andando com Raquel, chamou Raquel de estradeira, né? Fez um monte de coisa, né? Fez aquela babaçãozinha básica, né? E daí o que foi que aconteceu, gente?
Em nota oficial, Fernando Dueire afirmou que não foi acolhido. Vou até aumentar a letra aqui para ler direito, que eu estou tirando do jornal, não é de Jamildo, é do jornal. Ele não foi acolhido para concorrer à reeleição. Aí é o que eu estou dizendo para tu. O problema não foi Raquel, não. Não foi Raquel. Né, prefeito? Prefeito lá de Araripina, né? Que veio dizer que Miguel foi enganado por Raquel. É mentira, já disse ontem. Aí, resultado, né? Se a gente for analisar o histórico, a linha do tempo do negócio, Fernando Dueire veio chegar depois, onde, vamos dizer assim, já existia uma costura, né? Um casamentozinho, né? Um flerte, um date, sabe? Que o match já tinha rolado. O match é quando você olha pra cara da pessoa e diz assim, pô, gostei dela, pum. Ai, gostei dele, pum, né? Aí, de repente, depois ela retorna pra você, oi, querido, tudo bom? Gente, eu amei você, nossa, que foto bonita, vamos marcar pra se conhecer? Aí a gente, pô, vai fazer o quê? É o date. Aí do date começa o negócio, né? Pra ver se dá pra se enganchar os troços, se dá aquela coisa, né? Se vai rolar namoro, amizade, essas coisas assim. Então, o que foi que aconteceu? Ele está dizendo aqui que não foi acolhido para concorrer à reeleição e agradeceu aos aliados que defenderam a permanência de seu nome na composição do governo, encerrando semanas de expectativa, exatamente sabe sobre o quê? Sua permanência na chapa. Nas últimas semanas, ele vinha sendo apontado como um dos possíveis nomes para ocupar uma das vagas na composição de Raquel. Com a definição, ele ficou fora da disputa. Na nota, ele adotou um tom de gratidão e evitou críticas diretas à condição da condução, aliás, das negociações. Ele disse assim: manifesto-me publicamente para expressar meu mais profundo agradecimento a todos que torceram e apoiaram a possibilidade de uma nova disputa ao Senado Federal. E aí, ele também direcionou o agradecimento a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais que o acompanharam durante seu mandato, classificando-os como grandes parceiros de caminhada. Rapaz, eu vou dizer para tu, né? Mais uma vez eu vou reforçar aquele detalhe. Cuidado com quem tu te junta. Cuidado, porque depois que vai ter raiva não tem como se arrepender, sabe? Aquela coisa. Por isso que eu digo, depois que eu fiquei velho, virei devoto de Santo Tomé. Eu sou devoto de Santo Tomé. Só acredito mesmo. Nasci no dia de Santo Tomé, 3 de julho. 3 de julho é o dia de Santo Tomé. Porque você não sabe o que pode acontecer. Então você só vê, aí é que você acredita. E aqui tem André de Paula. André de Paula tá numa boa, né? Continua lá ministro, aquela coisa toda. O ministro da Agricultura, André de Paula, e o deputado federal Túlio Gadelha utilizaram seus discursos na convenção que oficializou a candidatura da reeleição de Kekel para reforçar a relação da chapa com o presidente Lula. Então, meus amores, é o seguinte, quanto mais você diz que tem exclusividade sobre Lula, Lula tá com os dois do mesmo jeito. Tu tá me entendendo? Então não adianta cobrar exclusividade se tem gente de Kekel lá dentro de Lula. Entendeu esse negócio? Não é lá ele não, viu? E ele disse assim, no evento realizado lá no Parador, que reuniu várias lideranças, diz aqui, né, que André de Paula representou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e afirmou que a principal característica da gestão de Raquel é a capacidade de reunir diferentes forças políticas em torno de um projeto comum. E diz assim, Raquel fez um grande governo, atuou em todas as áreas, mas quero destacar uma coisa que é importante para mim, a capacidade que ela tem de unir Pernambuco da esquerda à direita, de cabo a rabo. Aqui nós montamos o palanque mais plural destas eleições. Tenho orgulho, muito orgulho, de servir ao meu país como ministro da Agricultura do presidente Lula. Eita, Lele! Aí tu sabe o que foi que tu disse também, né? Fora as histórias lá, né? De agradecer a Miguel, aquela coisa toda, né? Aí tu vê a qualidade de criatura que é Túlio Gadelha, tá vendo?
Ele disse, não, Miguel é o cara, Miguel tá andando junto com a gente, Miguel é não sei o quê, Miguel é isso, Miguel é aquilo, mas aí Miguel, ó, não conseguiu pegar Igarazu Macaxeira, não conseguiu pegar o 1964. E aí, foi-se embora andando, mulher. Disse assim, né? Sinto-me honrado de ter sido escolhido por Raquel para ser o senador dela, do partido dela, porque eu sei que posso construir pontes com o presidente Lula para fazer mais desenvolvimento e eu sei o quanto isso é importante. Mas aí eu preciso te lembrar o seguinte. Eu, na minha sã ignorância, na minha humilde opinião, vou dizer para você assim que a Kekel ela tem portas abertas lá dentro do governo federal. Eu acredito, né? Eu quero crer. Mas vamos fazer o seguinte. Ela fez aqui, né, uma entrevista coletiva e ao ser questionada sobre Geigel, ela afirmou que conversou antes e depois do comunicado do político que confirmou sua desistência ao Senado. A gente sabe por que Miguel desistiu, né? Não precisa comentar mais. E disse assim, eu tenho conversado com ele antes como converso depois. Disse ela ao responder sobre o contato com o aliado diante da militância no Recife e ressaltou a importância da trajetória de Miguel. Disse assim, andou Pernambuco comigo nesses últimos 4 meses, tem legitimidade, já mostrou sua capacidade de trabalho a Pernambuco. Miguel, eu sei que você não conseguiu estar aqui hoje, mas você tem o meu respeito. Aí poderia dizer assim, né? Ah, se eu levar, Miguel já tem uma secretaria, que eu não sei o quê, né? Pois é, e aqui está falando de novo sobre o tal do Evilásio, né? Que disse, ela enganou Miguel, ela enganou, que eu não sei o quê. E daí, né, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Como eu disse para você, amanhã acontece aí a convenção da Federação União Progressista e vamos ver o que é que pode acontecer. Mas a gente não pode deixar de falar de Bimbo, né? Falamos de Cumbuca, falamos de Geigel, né? O bichinho, meu Deus do céu. Geigel, levanta a cabeça, homem. E eu tenho certeza absoluta que Geigel não vai esquecer de tu, não. Isso? O presidente Lula oficializou sua candidatura à reeleição, né? E não sei porquê, assim, o que dá para se entender do seu discurso, ele disse assim, né, que falou sobre como quer deixar o país para um próximo governante e citou nomes, a começar pelo governador, aliás, pelo candidato a governador Fernando Haddad. Bem, aí eu vou dizer assim para tu, né, Fernando Haddad não levou em São Paulo, por isso que Tarcísio ficou como governador. E ainda tem outro nome, ele colocou aqui, né, além do ex-ministro, o presidente citou outras regiões do país. Quem sabe o próximo presidente não saia do Piauí ou do Ceará? E também citou, vamos dizer assim, o nome de Johnny na parada, né? E que diz assim que por conta da sua relação estreita com Eduardo Campos. Aí, eu não sei porquê, eu acho, já tenho certeza de que o grande sucessor de Lula será Johnny. Sabe por quê? Porque Lula tem uma dívida com Eduardo, né? Tem aquele senso de remorso, aquela coisa toda, né? Todo mundo sabe por que Eduardo foi embora, tudo. E também aqui citaram o nome também de Marília, né? Mas eu tenho certeza absoluta que Lula vai escolher Johnny para ser o seu sucessor, né? Se ele ganhar de novo, companheiro. Johnny é o cara, companheiro. Eu gosto muito dele. Eu gosto dele daquela menina Tabata. Eu gosto dos dois. Parece meus filhos. E daí, vamos fechar a casa dos patrão? Pronto, vou fechar, vou devolver a chave e amanhã a gente volta de novo. Tem inclusive aqui uma informação que fala sobre a questão da AMUP, né, que diz aqui que cria uma comissão para avaliar o impacto da decisão do STF sobre o piso do magistério. Mas isso aí é cena de outros capítulos das novelas da vida. Você tá me entendendo? Então pronto, fechei a casa dos patrão e amanhã a gente continua falando do mundinho contornoso dos nossos artistas. Agora eu vou dizer para tu, diz que é melhor a gente saber sobre a vida do governador, do prefeito,
do que sobre a vida de Cauã Raymond, de Bruna Marquezine, né? Da Virgínia, de Vini Júnior, né? É muito melhor saber dos políticos. É ou não é ou não é? E principalmente do jeito que eu falo. Ei, mulher! Eita, tieta! Eita, lelê! Amanhã tem mais casa do patrão. É, do patrão. E vamos olhar para as nossas cidades. Gente do céu, ontem eu subi para Igaraçu, mas foi 2 horas dentro do ônibus, eu estava quase surtando, porque, meu Deus do céu, o ônibus não saía do canto e a gente, todo mundo preocupado. E sabe o que foi que aconteceu na BR-101? Ontem a bruxa estava solta, viu? Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Tu acredita que uma Kombi tombou? Aliás, uma Kombi não, uma carreta tombou e também teve um acidente com uma Kombi e uma carreta. Quer dizer, se de todo jeito você subisse pela BR-15 ou pela BR-101, como eu venho, eu tenho que pegar a macaxeira, o que foi que aconteceu? Eu crente que eu ia falar com Vera ontem e tudo, mas não deu, né? Quando eu saí daqui da minha casa, eu estava crente que chegaria pelo menos antes do meio-dia. Mas eu cheguei em Igaraçu por conta desta situação, destas situações, eu cheguei 1h30 da tarde. Você acredita? Pois é, teve uma carreta aqui que tombou na BR-101, deixando o trânsito lento em Abreu e Lima. E também aqui tivemos uma carreta e uma Kombi que se envolveram em um acidente ali na saída de Paulista, né? Perto do entorno do Hospital Miguel Arraes. Então, por isso, tivemos uma banhã de caos da BR-101. Me dá imagem. O negócio foi sério, o comandante Hamilton. Mas aí, né, vamos ver. Quarta-feira eu tô por aí de novo, viu, Igaraçu? Cheiro, inclusive, mandar um abraço para aí para Beth, gerente do Arcomix, que me recebeu muito bem. E também a gente espera aí, né, Arcomix? Fecha com a Rádio Igaraçu, Arcomix. Isso mesmo, estamos na torcida, mulher. Pois é, então foi isso que aconteceu ontem, né? Tivemos aí esse problema em relação ao trânsito. E a gente espera que quarta-feira não tenha outro acidente desse, pelo amor de Jesus. Você lembra que eu falei ontem sobre a Vanésia, aliás, a Vanúzia, né, que estava desaparecida? Agora, se eu disser a tu uma coisa que tu não vai acreditar. Acharam a mulher. Acharam a mulher. Só que não foi pertinho de casa, não foi ali do outro lado da rua, não. Ela estava em outra cidade. Ela foi encontrada ontem de tarde. Segundo a família, ela estava na cidade de Bonito. Aí tu vai perguntar, o que é que a mulher estava fazendo na cidade de Bonito? Sinceramente, eu acho assim, eu quero crer, não quero traçar aqui um diagnóstico antecipado, mas eu acho que um transtorno bipolar não leva a pessoa a fazer uma coisa dessa. Sim, ela pode estar com Alzheimer. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira. A sua filha Ana Dolores, né, acionou tudo e todo mundo. E daí o que foi que aconteceu? Vamos aqui para o que interessa agora. Ela afirma, a filha, né, no caso a Ana, que ela tinha desaparecido ou passado dias sem dar notícias. E aí, exatamente nesse dia do desaparecimento, o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pessoas Desaparecidas aqui no Recife. E daí, a mulher foi encontrada na cidade de Bonito. Não deram muitos detalhes de onde ela estava, mas ela estava... Aliás, ela estava num hospital lá na cidade. Então, imagina você, né? A mulher sai da Madalena para ser encontrada num hospital na cidade de Bonito, a mais de 100 quilômetros daqui do Recife. Você acredita nesse negócio? Incrível isso, né? Pois é, gente. Olha, tem um negocinho aqui que eu achei tão interessante que tem aqui, está acontecendo, né? Vamos para um momento cultural. Cinema por aí chega ao interior com oficinas gratuitas de formação de audiovisual. E também Cine Audiovisão exibe clássico soviético com trilha executada ao vivo. Que negócio é esse, meu Deus do céu? Bateu curiosidade, né? Será que é naqueles cinemas culturais, né? Tipo, era bom que fosse no Cinema São Luís, né? Oh, rapaz, mas vamos saber desse negocinho aqui.
Jesus, olha que coisa boa. A segunda edição da quarta temporada do Cine Audiovisão, evento de música experimental e cinema de vanguarda, acontece no próximo sábado na Casa Lontra. Casa Lontra, é isso mesmo. Tu nunca ouviu falar, eu também não, né? Eu tô aqui de queixo caído. A casa abre às 7 horas da noite e a sessão começa às 8h30 com entrada gratuita. Eita, que coisa boa! Então anota o endereço, tá? No que eu fazendo sábado de noite, então pronto. Vamos assistir filme bom. Não é ver aqueles filmes de safadeza, de não que não, viu? Pode ter certeza que é filme bom. Na rua Bispo Cardoso Aires, 72, na Boa Vista. E realizado mensalmente, o Cine Audiovisão promove cineconcertos onde artistas sonoros convidam outros para criar e executar trilhas originais ao vivo sobre filmes silenciosos. Você lembra, né? Charlie Chaplin, até teve tipo Mr. Bean, né, que fez uma, vamos dizer assim, uma reedição de Charlie Chaplin. Pois é. Charlie Chaplin, aqueles filmes lá dos anos 50, 60, né? Só tinham lá música o tempo todo, né? E eles lá fazendo as palhaçadas. Que era cinema mudo. Então você vê aqui, isso aqui vai ser muito interessante porque vai ser, vamos dizer assim, uma releitura do filme soviético O Homem com uma Câmera, de 1929. Vovó tinha 3 anos quando esse filme foi lançado, tá vendo? Foi sucesso de bilheteria. Pensa, ganhou tal Oscar. Bateu o agente secreto. Aí diz aqui, sem atores ou uma narrativa tradicional, o filme transforma a cidade moderna em uma espécie de sinfonia visual, acompanhando o ritmo das ruas, das máquinas e da vida por meio da montagem, do movimento e de experimentação do cinema. Menino, pelo amor de Deus. Ainda tem aqui uns recursos, né, que diz que eles usavam câmera lenta, dupla exposição, tela dividida e stop motion. Isso em 1929. Já tinha essa tecnologia, né? Tipo uns efeitos especiais. Gente, eu quero assistir esse filme, mulher. É isso mesmo. Vou ligar pro bofe para ele me levar, mulher. Olha que dica boa, né? Eu sou difícil de dar dica cultural aqui porque o tempo não deixa, senão eu faria aqui um momento de agenda cultural, mas realmente você já fica aí com a agenda marcada para sábado, viu? Então pronto, vamos assistir filme de um jeito diferente. E, nossa, eu quero ir para esse negócio. Bem, tu lembra lá da historinha, né, do casal dos rapazes lá de Porto de Galinha? Tu sabe que essa cena quase, vamos dizer assim, que ela se repetiu lá perto? Rapaz, vamos saber quem estava envolvido nesse negócio. Um turista se envolve em uma confusão na tarde de ontem na praia de Muro Alto, em Pojuca, e foi filmado fazendo ofensas contra os trabalhadores. Vídeos que circulam na internet mostram o homem discutindo com funcionários na praia após um desentendimento envolvendo a devolução de um caiaque alugado. Tu lembra que a história dos meninos, né, foi sobre a questão da mesa, das cadeiras, tudo, né? Aí o que acontece? A Associação dos Barraqueiros de Porto de Galinha. Pois é, né? Depois de Dona Maura agora tem advogado, viu? Tem advogado. Respeite Dona Maura, viu? Dona Maura agora tem advogado. De acordo com a advogada da Associação dos Barraqueiros de Porto de Galinhas, Suede Rocha, a confusão começou após o turista se recusar a devolver o equipamento no horário combinado. Rapaz, aí é o seguinte, né? Se tu quer ficar andando em Igaraçu, Macaxeira, indo pra lá e pra cá, saindo de Igaraçu, indo pra Macaxeira, da Macaxeira pra Igaraçu, tu vai ter que descer do carro de todo jeito, porque até o motorista desce. Aí diz assim, uma funcionária do estabelecimento, onde o locador costuma atuar, que preferiu não se identificar, disse ao Diário de Pernambuco que o caiaque foi alugado por um período de meia hora. Conforme a advogada, o cliente retirou o equipamento por volta das 11h30 e deveria devolvê-lo ao meio-dia. E ela diz assim, que o responsável pela locação ainda concedeu uma tolerânciazinha, né? Antes de dizer, terminou o tempo. E daí, segundo a funcionária, o turista disse que havia começado a usar o caiaque há pouco tempo porque a chuva atrasou o passeio. Então estava chovendo lá em Muro Alto também, né? Pois é. Ela disse que o período de locação é contabilizado a partir da retirada do equipamento.
independentemente do momento que o cliente entra no mar. E ela contou ainda que ao retornar à faixa de areia, ele passou a xingar o responsável pelo aluguel do caiaque e deixou o local em direção ao resort onde ele estava hospedado. Poucos minutos depois, outro homem apontado como familiar do turista retornou ao local exaltado, cobrando explicações e dando início a uma nova discussão. E para terminar esse BO todo, esse segundo homem teria ameaçado os trabalhadores da praia enquanto procurava o responsável pela locação. E a funcionária afirma que o locador tentou explicar o que aconteceu, mas não conseguiu conversar devido ao clima de tensão. Rapaz, que coincidência, né? Deixa eu calar, porque eu vou falar nesse pontinho depois. Então aqui, para fechar, né, essas situações todas, até inclusive o diário lembra aqui do caso lá de Dona Maura, assim, a funcionária ainda ouvida pelo diário, quando eu quero terminar vem mais coisa, é incrível, afirmou que a confusão assustou os clientes que almoçavam nas barracas da praia e interrompeu o atendimento no local. Segundo ela, até o encerramento do expediente, não havia conhecimento de que alguma autoridade tivesse comparecido para atender a ocorrência. Peraí. Vamos entender um negócio. Quando teve aquele BO de Dona Maura, disseram que a polícia ia estar presente, a guarda municipal ia estar presente, vamos dizer, né? Se deixasse até o prefeito de Pojuca ia estar presente. E quando da fé o pessoal disse que não tinha ninguém para mexer lá no negócio, para dar aquela aliviada na atenção, rapaz, aí eu te pergunto, cadê os laranjinha numa hora dessa, criatura? Oh, meu Deus! Eu agora estou passado de chapinha na maionese para completar, cara. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Aí quer dizer, de novo, depois de literalmente 6, 7 meses, acontece a mesma coisa. A diferença é que os cabas lá de dezembro, eles brigaram por causa de uma mesa e de um consumo. E esse está brigando por causa de um caiaque. E aí, deu em quê esse negócio? É estranho isso, né? Meu Deus do céu, eu fico pensando, sei lá, sabe? Tem coisas assim que a gente fica pensando e, assim, às vezes a gente não pode falar certas coisas que a gente não viu, depois vem a verdadeira versão, né? Porque tem 3 lados da história. A versão de quem passou, a versão de quem fez e a versão verdadeira. E daí a gente fica naquela, eu não vou comprar a briga de ninguém sem saber o que realmente aconteceu. Porque é muito bom uma pessoa falar, a outra falar, mas no fundo, o que foi que aconteceu? Cadê as câmeras? Para mostrar realmente desse BO todo. Bem, vamos sair agora dos BO, porque agora a Secretaria de Defesa Social do Estado entregou ontem 24 novas viaturas à Polícia Civil de Pernambuco. Os veículos do tipo SUV fazem parte do processo de renovação da frota operacional da corporação. As viaturas foram adquiridas por meio do contrato de locação e, neste primeiro momento, serão destinadas às delegacias da capital e região metropolitana. Segundo a SDS, a prioridade foi dada à região por concentrar mais de 50% de ocorrências registradas no Estado. De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a entrega integra um processo mais amplo de renovação da frota das forças de segurança pública. Ao todo, 1.118 viaturas da Polícia Civil e Polícia Militar serão, vamos dizer assim, substituídas. Vão colocar novas viaturas. Claro, né, que os policiais precisam trabalhar direitinho, fazer seu serviço, porque senão a gente sabe o que aqui acontece, né? Rapaz. E olha que tem um negocinho aqui, já que eu falei de acidente no começo. Uma mulher fica ferida e uma moto acaba ficando debaixo de um ônibus na Joana Bezerra. Tu sabe onde é que é, né? O TI da Joana Bezerra? Isso, meu. Ali a Joana Bezerra é incrível, é uma loucura. Pense que tudo pode acontecer por ali. E a moto aqui, né? Meu Deus do céu. Pense que o ônibus, acho que quase por um pouquinho ela vira papel. Um motociclista de 26 anos ficou ferido. Aliás, uma mulher, uma motociclista de 26 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na tarde de ontem,
em frente ao Fórum da Joana Bezerra. E segundo os envolvidos, a colisão aconteceu por volta das 2 horas, no momento em que o motorista de um carro fazia conversão à esquerda. É um giradorzinho que existe ali, né, no fórum, e se você não prestar atenção, ou você leva uma lapada, ou você já vai direto para o hospital. Na restauração, que é pertinho, né? Com o impacto, a moto foi lançada para baixo de um ônibus que passava pelo local. Vitória Santos sofreu escoriações no joelho, tornozelo, braço e cintura. Ela também relatou dores na cabeça e nos dentes após a queda, né? Aí, vamos dizer, né? Traumatismo craniano, com certeza. Apesar dos ferimentos, ela afirmou que não pretendia procurar atendimento médico imediato e ela tinha que ser medicada, ter um atendimento de urgência, porque bateu a cabeça no chão, né? E estava sentindo dores, logicamente. Bem, autônoma, Vitória contou que usa sua moto para trabalhar com venda de doces. O veículo havia sido comprado há cerca de 4 meses e ainda está sendo pago. Ela disse que o sinal estava aberto para que ela passasse, tentou frear e buzinar, mas acabou batendo. Ela disse que está muito preocupada porque não consegue nem pagar a moto direito depois do acidente em que ela ficou debaixo do ônibus. É um ônibus BRT, né? Do tipo BRT pequenininho. Imagine só. Já o motorista do carro, José Ricardo, permaneceu no local após a colisão e afirmou que vai assumir os custos do acidente. Ele disse que foi excesso de confiança da parte dele. Não percebeu que o semáforo do outro sentido estava aberto. Homem, aí eu vou dizer, será que tu estava brigando com alguém? Tu estava com não sei quem no celular? Sabe qual é o problema das pessoas? Eu vou dizer para você na sinceridade. Eu fico morrendo de medo quando uma pessoa está dirigindo com o celular na mão. Porque eu acho bonito quando a pessoa dirige, eu acho lindo, eu não quero dirigir, porque depois que eu vejo ali que a pessoa tem que prestar atenção em um monte de coisa, eu desisti de querer aprender a dirigir. Não quero dirigir. Se tem Uber, se tem transporte, se tem aluguel, se tem locação, eu prefiro isso aí. Mas tem gente que parece que é uma coisa, tá tão viciada no celular, eu espero que não seja o caso dele, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, bem capaz de ser, que a grande maioria das pessoas que dirigem tem esse problema. Fica com o celular, não desgruda do celular, acho que nem para dormir. E daí acontecem essas coisas. Aí, é aquela história, né? Ele está dizendo aqui que vai arcar com os prejuízos e também informou que acionou a seguradora. Ah, tá. Não. Ele não vai pagar nada. Quem vai pagar tudo é a seguradora. Tu tá me entendendo? Pois é. E aí também o que foi que aconteceu, né? O motorista do ônibus envolvido na ocorrência comunicou à empresa, a empresa, né? No caso que ele naquele momento responsável pelo veículo, e os passageiros precisaram sair para pegar outro ônibus. Além do susto e danos materiais, a moça não sofreu ferimentos considerados graves, mas é aquela história, né? Ela precisa de atendimento médico sim, viu? Qualquer pancadinha na cabeça tem que ter um atendimento de emergência, de preferência de urgência, para ver se aquilo dali não evolui para uma coisa pior, viu? Mais uma aulinha dentro de olho com você. E para você ter uma ideia aqui, em relação a este acidente, uma média de 20 pessoas são vítimas de sinistros envolvendo motocicletas. Inclusive o Jornal do Comércio, né, acho que é Roberta Soares, ela é contra as motos, né? Ela acha que a moto, todo mundo que tem uma moto é irresponsável. Pelo próprio, né, o contexto dos textos que ela sempre coloca. E exatamente essa média de 20 pessoas que são vítimas são atendidas nas principais emergências da região metropolitana. Sabendo que a grande maioria tudo vai para o Hospital da Restauração, Otávio de Freitas, Getúlio Vargas, Miguel Arraes e Dom Helder. Então pronto. Preste atenção. Sabe aquela musiquinha que a gente cantava quando era pequeno? Motorista, olha a pista. Motorista, olha o poste. E assim vai. E tu acredita, o metrô quebrou de novo? Eita, Lelê. Ninguém mandou verba, ninguém mandou emenda pro metrô, né? Pelo menos que eu não sei. E dessa vez, sabe onde foi que o metrô quebrou? Na estação Floriano. Estação Floriano, se não me falha a memória, acho que ela fica na linha de Jaboatão. Então, isso aí aconteceu na segunda-feira, ontem. E imagina que todo mundo teve que sair
andando no meio dos trilhos. Tu acredita? Pois é, rapaz. Então o negócio a cada dia mais está ficando sério. O pessoal tem que prestar atenção nessa situação do metrô, né? E assim com o metrô, eu encerro o nosso olhar sobre a cidade e vamos dar aquela girada no Brasil e no mundo, né? Eita, Lele, titio tá aqui de novo, doido para falar. Pois é, então vamos dar uma olhada aí agora no Brasil e no mundo. Meu Deus do céu. Ah, não, titio. Ah, essa aqui foi de ontem, né? Ai, meu Deus do céu. Eu achando que era hoje, né? Meu Deus do céu. Pois é, minha gente, eu preciso trazer uma coisinha para vocês aqui. Vocês lembram, né, que eu falei sobre o dólar, a influência de que a moeda americana ela exerce na nossa vida? E tu já ouviu falar na história do Copom? Que danada é isso de Copom, criatura? Vamos lá para mais uma aula de economia aqui do nosso De Olho com você. O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje a quarta reunião de 2026, aliás, a quinta reunião, em meio às projeções do mercado financeiro para novos cortes dos juros e redução das expectativas sobre a inflação. Pelo que eu me lembro, quando eu era bebê, né, quando eu estava cagando nas calças, quando eu mamava no skate de mamãe, existia uma coisa, né, que tinha vamos dizer assim, tipo um racionamento de produtos. Meu pai entrava na fila para comprar leite. Era uma situação muito louca naquele tempo de 79 e 80. E daí, hoje, a gente vê que os juros, as coisas, né, acontecem de uma hora para outra. E sabendo que existe uma influência também sobre o que está acontecendo no mundo. A decisão sobre a taxa Selic será anunciada na noite de amanhã, depois de 2 dias de discussões acerca do cenário econômico nacional e internacional. A Selic está em 14,25% ao ano, menor nível de 2026. Após 3 reduções consecutivas de 0,25% promovidas pelo Conselho nas reuniões de março, abril e junho. Na véspera do encontro, o Boletim Focus, divulgado ontem, mostrou mudança nas expectativas do mercado financeiro. A mediana das projeções para a Selic ao fim de 2026 caiu de 14% para 13,75% após 5 semanas de estabilidade. As projeções do mercado sugerem que o Banco Central promova pelo menos 1 ou 2 novos cortes até o final do ano. Aí vamos entender agora, vamos Paulinha de economia. Essa taxa básica de juros, ela é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e serve de referência para as demais taxas da economia. Tá vendo como é bom escutar o De Olho com você? Tá vendo como é bom assistir o De Olho com você? Você não precisa esperar o jornal da meia-noite para falar sobre isso aqui. Tá vendo, tu? Tu tá aqui, ó, comigo, escutando, vendo, prestando atenção e aprendendo como é que as coisas acontecem. Olha que maravilha. Tá vendo? Em pleno meio-dia na Rádio Igaraçu, na Rádio Vitória. E aqui, ó, ao vivaço pra tu. Tu tá me entendendo? Claro, por isso que o nome do programa é pertinente. É De Olho com você. Não é mais você, aqui é de olho com você mesmo. Eu pego você na mão e digo, bora lá. É para terminar a história aqui da taxa de juros. O índice é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta a taxa de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida. Que danada é isso? Vamos lá, vamos entender. Vamos dar uma ideia, né? Eu estou querendo comprar isso. Só que eu vou usar cartão de crédito, só que eu vou usar um financiamento. Então aí quando eu, por exemplo, eu coloco uma coisa para pagar em 20 vezes no cartão, vai ter juro. Então esse juro vai encarecer ainda mais o produto. Aí tu vai querer comprar um produto muito mais caro ou tu vai esperar baixar o preço? É aí onde entra a taxa de juros. Por exemplo, juro de 10% em relação às parcelas que você vai pagar de 30 parcelas.
Então, se você pagaria, por exemplo, o produto é R$ 50, você divide em 10 vezes, dá 10 de 5. Só que acima dos 5 vai ter um juro de mais, vamos dar uma ideia aqui, de mais R$ 3. Então, o produto que sairia para você por 50 vai sair no mínimo por R$ 90. Aí você vai dizer, vai achar muito caro. Ah, não, R$ 90. E eu tô por acaso cagando dinheiro para estar gastando R$ 90? É aí onde entra a taxa de juros. Então, você não vai querer comprar com esse juro alto. Você vai deixar baixar. Ou então você vai dar preferência a comprar à vista ou com desconto. Deu para entender agora como é que funciona a taxa de juros? Tá vendo tu? Tá vendo tu? Agora tu já sabe, né? Então, olha, só para você saber. O Copom se reúne a cada 45 dias. No primeiro dia de encontro são feitas as apresentações técnicas sobre a evolução e as expectativas da economia brasileira e do mundo, além do comportamento do mercado financeiro. Já no dia seguinte, os integrantes do comitê analisam os cenários e definem o nível da taxa de juros. Eita, Lelê, só no de olho com você que tu tem aula de economia, mulher. Tá vendo tu? Que maravilha, né? Eu amo quando eu faço essas coisas, porque aí a gente consegue entender a nossa realidade. E nós estamos aí no período eleitoral, mas os concursos públicos continuam, viu? É isso mesmo. Então, de repente, aí você está pensando, eita, não vai ter concurso porque é ano de eleição? O que pensa? Então, vamos saber aqui quais são alguns concursos que estão abertos, mesmo sabendo que estamos em período eleitoral. Bem, o cenário, aliás, aqui, né? Deixa eu ver, pronto. Tem 2 certames até o final do ano, com edital publicado, e outros 5 com bancada definida. O concurso, por exemplo, da empresa de tecnologia e informações da Previdência, o Dataprev, ele tem inscrições abertas até o próximo dia 6 no site da Fundação Getúlio Vargas. Os interessados em concorrer a uma vaga para a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores podem se candidatar também até o dia 6 no site também da... já aqui já é a Fundação Carlos Chagas. Também existem concursos abertos com banca definida, mas ainda sem edital publicado para a Petrobras, Indústrias Nucleares do Brasil, Conselho Federal de Enfermagem, Contabilidade, né, são 2 conselhos diferentes, e a Agência Nacional da Assistência Técnica e Expansão Rural. Aí o que é que diz a lei do TSE? É permitida a realização de concursos públicos em ano eleitoral. As restrições previstas em lei dizem respeito apenas às nomeações e promoção dos cargos durante a eleição. Somente isso, tá? Você pode fazer o concurso normalmente, mas você não pode ser nomeado durante o período das eleições. Tá vendo? Então aproveita. Aproveita. Pega aí enquanto dá tempo, faz a inscrição, analisa, vê se tem condições de fazer esses concursos e, como se diz, né? Pega a promoção, de repente tu vai aí trabalhar no sistema público sem precisar de estar babando ninguém, né? Ô, maravilha, é bom demais, né? Quando tu tem o teu carro e diz assim, ó, isso aqui é meu, isso aqui é meu, tudo meu. Bem, eu disse que meu tio ia falar, mas na verdade foi de ontem, né? Que ele disse que já estava aí querendo se candidatar novamente, continuar, né? Vamos dizer assim, igual Lula e Kekel, nesse caso. E nós tivemos aí uma informação em relação a Trump. Velho, eu amo esse velho, rapaz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, segundo a Al Jazeera, que Washington está conversando com autoridades iranianas sobre os termos de negociações entre os 2 países. Segundo a emissora, ele disse que as conversas devem começar, no caso, né, começaram na noite de ontem, mas até agora não houve manifestação dele no seu perfil na First Social. E a agência estatal IRNA informou que as negociações entre o Irã e Omã para estabelecer um protocolo de navegação no Estreito de Hormuz estão em fase final. O objetivo, segundo a informação, seria de estabelecer mecanismos para supervisionar e coordenar o tráfego marítimo e garantir a passagem segura de navios pelo local. Aí, é como eu digo para tu, né, criatura? 2 não briga quando não quer, e a gente sabe, né, que isso só prejudica o restante do povo. Infelizmente, não tem dor de cabeça para Trump, não tem dor de cabeça para fulano nem para ciclano.
Quem vai sofrer com isso é o restante das pessoas do mundo. Então, fechamos o nosso noticiário e agora vamos saber, né, o que é que está acontecendo com o nosso Pirraia. Bora lá, vamos pro futebol. Eita, Lele, o que é que tá rolando entre Náutico Esporte Santa Cruz, hein? Aliás, aqui inclusive tem uma notícia aqui falando de Neymar. Santos confirma a presença de Neymar em decisão contra o Remo em Belém. Eita, Lele, Belém, Belém, Belém. Ai, Jesus amado. Jean Carlos fala sobre saída de Dodô no Náutico. Temos que ficar felizes quando as laranjas podres saem. Eita, Lele, tá vendo o negócio? Tinha BO lá dentro e agora a gente tá sabendo. Completando 33 anos, Vinícius intensifica a recuperação e aumenta a expectativa por retorno ao Náutico. Aí agora, bora descer pro submundo do site do Diário. E agora, o esporte. Fábio Matheus tem lesão confirmada e não deve mais jogar pelo esporte nesta temporada. O esporte também anuncia a contratação do volante William Oliveira. E já no Santinha, meu Santinha, mas não é meu não. Eu lembrei da Vilma Porcina lá com o senhorzinho Mal. Da minha Santinha, vem cá, minha Santinha. Olha, a melhor defesa da Série C é o trunfo do Santa Cruz para conter o embalado Botafogo da Paraíba. Apresentado pelo Santa Cruz, atacante Joninha exalta a oportunidade e já diz estar pronto para fazer seu serviço. Pois é, então fechamos o nosso noticiário geral de tudo e agora a gente vai conversar um pouquinho. Eita, Lele, engraçado é uma coisa, né? Aproveitando aí que estamos na semana da Lei Maria da Penha, eu vou, acho que, reformular uma mensagem que eu já falei aqui com vocês. Como eu digo, nós temos a oportunidade de poder conversar sobre a nossa vida, né? A gente começa falando com Deus, aí depois a gente termina falando de nós. Sabe aquele momento Roberta Miranda? Roberta Miranda tem uma música, né? Que é uma música que diz assim, né? Vamos falar de nós. É importante que a gente tenha esse momento para conversar, porque eu fico pensando assim, né? Os seres humanos, eles são muito complicados. Ontem, por exemplo, eu estava no shopping de Igaraçu, ia ver uma situação do meu celular, né? Do meu chip, para ver se eu conseguia resgatar o chip que eu tinha perdido. E daí chega uma mulher de muletas. Eu estava com 2 muletas, com dificuldade de andar, e aí eu disse para ela, pode passar na minha frente. Beleza, né? Ela passou, a moça lá da loja ficou olhando para minha cara o tempo todo, eu com a camisa da rádio. E depois chegou uma mulher que ela disse assim, olha, eu queria saber que o chip da minha filha, que não sei o que, seu número... Mas ela estava em atendimento com a senhora das muletas. E eu estava em pé, um poste de 2 metros de altura, olhando assim para a cara dela, só aguardando o momento de falar. E daí foi que ela se tocou que eu estava na fila. Não tinha esse negócio de senha, né? Porque a loja do shopping tão pequenininha e a moça já sabia quem estava em atendimento, né? Quem estava na vez. E daí essa moça, né? Que pediu para ver o número do chip, ela ficou tão envergonhada que ela disse assim, eita, o senhor está na vez, né? Eu digo, não senhora, pode passar. Daqui para as 9 da noite o shopping fecha, eu saio daqui. Fique tranquila. Seja atendida aí. Não, mas é o senhor... Vá, não estou dizendo para a senhora. Vá, veja aí a sua situação, que a minha daqui a pouco ela resolve. E daí, né, a moça viu lá a questão do chip, aquela coisa toda, dela, né, no caso. E daí identificou, ah, tá, o chip é de fulana, esse número aqui é de fulana, de ciclana. Ah, tá certo, obrigado. A mulher que estava com as muletas, ela me agradeceu por ter cedido a vez. Mas a outra ficou tão envergonhada que foi embora, nem olhou para minha cara. E daí eu vou dizer para você, 2 não brigam quando 1 não quer. Se eu quisesse, eu tinha dito assim, peraí, madame, espere aí, viu, que eu tô na vez. Opa, peraí, a senhora quer passar na minha frente?
Sabe aquela coisa? Eu estava tão sereno, tão tranquilo. Depois de 2 horas dentro de um ônibus que não saía do lugar, foi exatamente o que eu disse para vocês. Eu cheguei em Igaraçu, eu saí às 11 e peguei um ônibus somente... Aliás, o ônibus só chegou a 1h pouca da tarde. E daí eu digo para você, eu estava tão calmo. Então a gente precisa, hoje em dia, mostrar para as pessoas que estão estressadas, que estão agoniadas, que estão avexadas, ou seja lá o que for, que a gente, que eu, que você, a gente tenha um momento de tranquilidade. Sabe aquela coisa? Eu me senti depois que o ônibus passou e chegou no TI de Igaraçu, eu me senti tão bem. Eu não sei qual é o feitiço, qual é a coisa que Igaraçu tem que me deixa tão bem. Não sei. Né? É o começo das coisas. E depois vai chegar na rotina. Então, quando tiver essas situaçõezinhas assim, não é você que vai perder. Você vai ganhar. Porque eu mostrei para a moça de muletas e mostrei para outra que estava agoniada para ver o número, que às vezes a gente não precisa discutir, a gente não precisa brigar por bobagem. Não será eu, Paulo Xavier, que vou fazer confusão. Simplesmente eu digo para a pessoa, moça, a senhora quer discutir comigo? Está perdendo seu tempo, porque aqui, ó, saída pela esquerda, eu quero paz. Não esqueça disso. Eu gosto sempre de viver essas coisas porque eu levo e mostro o exemplo para outras pessoas. Quando eu não estou bem, eu não saio nem de casa. Quando eu estou cansado, quando eu estou agoniado, quando eu estou com algum problema, eu não saio de casa. Porque ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Ah, mas o problema foi no trabalho. O trabalho é outra história. Fica no trabalho a tua confusão. Não leve para ninguém. Ninguém tem nada a ver com os teus problemas. Tá? Fica essa lição para você. Se alguém chegou agoniado na tua frente, ou seja lá o que for, deixa ela passar. De todo jeito, tu vai sair lá. Não tem problema nenhum. Entendeu? No fundo, você que ganha. E ela vai passar depois, né? Se ela tiver uma coisinha chamada consciência, que vai entender, puxa, né? Mas eu fui grosso, eu fui não sei o que, sei lá o que, né? E assim vai. Então, meus amigos e minhas amigas, causos e casos de Igaraçu. Vamos embora? Bora! Isso mesmo. Amanhã eu tô de volta em Igaraçu. Eu tô amando Igaraçu. Pense na beleza. E ainda tem um shopping assim na cara da gente, melhor ainda, né? Gente, cheiro, um abraço, carinho. Não esqueça em hashtag Viva a Nossa Amizade, cuidado com a chuva. Não esqueça, acione a Defesa Civil se precisar. E estamos juntos. Em nome de Jesus. Obrigado a você que ouviu, você que assistiu. Enfim, viva a nossa amizade. E amanhã a gente se fala de novo. Na permissão dele.